eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Tem certeza, Dorival? Você tem certeza mesmo que a gente vai estar na final da Copa? Tô na dúvida se a gente vai pra Copa. Você eu acho que não vai, cara. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, sou o Caio, esse é o canal CLFC. E a gente vai falar sobre a seleção brasileira em mais uma data FIFA, em mais 2 partidas de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada lá na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. Enfim, Brasil ganhou um jogo, perdeu outro. Primeira derrota na era Dorival. Perdeu de 1-0 para o Paraguai nessa terça-feira. Havia vencido na sexta passada, antes do 7 de setembro, né? Venceu o Equador por 1-0. E agora perde 1-0 também para o Paraguai. A vitória contra o Equador, um primeiro tempo onde o Brasil jogou bem até, dentro do que vinha apresentando nas outras partidas, naquela Copa América vexatória que foi lá nos Estados Unidos. O Brasil até que jogou bem o primeiro tempo, fez lá o gol com o Rodrigo, ainda contando com desvio antes da bola, que desviou no jogador do Equador, ele desviou na trave antes de entrar no gol, né? Para ter esse sofrimento ainda. E no segundo tempo o Brasil não jogou absolutamente nada e quase sofreu um empate, né? Até o último minuto ali o Equador teve a chance, numa cobrança de falta também, de empatar. E agora contra o Paraguai, o Brasil jogou pior ainda. Primeiro tempo ruim, segundo tempo pior e no desespero, uma seleção que não sabe lidar com desespero. Porque na época do Tite a gente quase nunca tomava gol. Ou seja, quase nunca começava perdendo o jogo também, né? Foi assim contra a Bélgica, uma das melhores atuações do Tite na seleção, né? Da seleção do Tite. Apesar de ter perdido o jogo, foi uma atuação muito boa da seleção brasileira, parando no Courtois diversas vezes. O Renato Augusto perdendo um gol inacreditável, depois de ter feito o primeiro, né? Ele vai lá e perde na sequência o gol do empate. E um pênalti não dado no Gabriel Jesus, que pra mim foi pênalti, pra muita gente foi, né? O Brasil poderia ter passado contra a Bélgica. Não à toa o Tite foi mantido, né? E teve mais uma chance, fez umas eliminatórias mais uma vez incríveis, né? E aí que a gente sente falta do Tite, porque o Brasil não perdia nas eliminatórias com o Tite. O Tite não teve nenhuma derrota nas eliminatórias. E com o Diniz e com o Dorival, o Brasil já perdeu 4 vezes nessas eliminatórias. O Dorival perdeu pela primeira vez, foi a primeira derrota dele no 10º jogo. Teve os amistosos, onde ele começou bem, com a vitória contra a Inglaterra lá em Wembley. O empate roubado contra a França, contra a Espanha, no Bernabéu. E aí veio a Copa América, onde o Brasil foi muito mal, mas não perdeu, né? Foi eliminado nos pênaltis contra o Uruguai nas quartas de final. E aí agora, depois da vitória contra o Equador, o Brasil perde o primeiro jogo com o Dorival e jogando muito mal. Jogando muito mal. Mesmo que seja uma derrota só, pra mim seria até o suficiente já para demitir o Dorival. Aquela cena da Copa América já foi ridícula, né? Na disputa de pênaltis, que ele não estava na roda, ele não decidiu quem ia bater. Aquilo foi patético demais, uma cena constrangedora. Mas enfim, o Dorival foi mantido e a identidade da seleção continua inexistente, né? Não tem um jogador que chame a responsabilidade, que é o que a gente espera do Vinícius Júnior, e ele não joga na seleção o que ele joga no Real Madrid de maneira nenhuma. Ele na seleção é o Vinícius Júnior do começo da carreira no Flamengo. Não é o Vinícius Júnior que briga para ser o melhor do mundo hoje no Real Madrid. É só ele? Não, mas ele acaba sendo o principal, porque ele é o que é de quem você mais espera. O Neymar jogava bem e tinha pancada, e parece às vezes que o Vinícius Júnior, pelo menos parte da imprensa, o Vinícius Júnior não recebe a pancada que o Neymar recebia sem jogar bem. E o Neymar, você goste dele ou não, ele sempre chamou a responsabilidade para decidir o jogo, né? Sempre não jogava mal pela seleção. A seleção com o Neymar era muito melhor do que sem o Neymar. E sempre foi assim, né? Desde que ele joga. Teve a Neymar dependência, a partir de um tempo parecia que não tinha mais, e hoje parece que volta. Não tô dizendo também que o Neymar vai voltar e vai solucionar todos os problemas da seleção, até porque o Neymar já tá com 32 anos. Provavelmente quando ele voltar pra seleção ele já vai estar com 33, porque não deve jogar esse ano ainda, né? Talvez ele volte no final do ano já jogar pelo Al-Hilal, mas o Dorival falou, primeiro tem que jogar no Al-Hilal antes de voltar pra cá. Talvez nem seja o Dorival que o convoque, inclusive, no ano que vem. Enfim, não dá pra saber como o Neymar vai voltar, né? Depois de ter ficado um ano parado. Se ele não vai se machucar de novo, a gente torce pra que não, né? Que ele possa ajudar a seleção. Mas os jogadores que estão ali precisam também ajudar. E outros não eram nem pra estar ali mais, como é o caso do Danilo, que tá lá, titular e capitão. Sendo que no time dele ele não é lateral, não é mais lateral, ele é zagueiro, joga do outro lado. E hoje ele é reserva. E não é a primeira opção do Thiago Motta. Muitas críticas também pro Marquinhos, mas aí eu acho que a galera ainda lembra muito da Copa do Mundo. Eu não acho que o Marquinhos seja o pior do time. Ou seja, o grande problema da seleção, nem o Alisson, que o pessoal fala, o Alisson nunca faz uma defesa importante. Com o Tite ele quase não levava o chute no gol, quando chegava era gol, era indefensável praticamente.
Aí você fala, o Cássio pegaria o chute do De Bruyne. Não sei, será que pegaria? Acho que o Cássio de hoje não. O Ederson, que muita gente defende como titular, eu tenho certeza que não pegaria. Pra mim, hoje é o mesmo nível os dois, mas eu acho o Alisson um pouco melhor no quesito com as mãos, que é o principal do goleiro, né? Não é com os pés, onde o Ederson tá entre os principais do mundo aí, muito mais porque ele joga com o Guardiola, né? Que se ele jogasse no Benfica ainda, não teria essa glamorização toda ao estilo de jogo dele de jogar com os pés. Ou se ele estivesse aqui no futebol brasileiro jogando com o Diniz, sei lá. E aliás, outro detalhe que muita gente fala, né? Pô, a seleção brasileira não tem jogadores do futebol brasileiro no time titular, só tinha o Guilherme Arana. Enquanto isso, o Paraguai tinha 5 jogadores, tinha o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo no gol, reserva do Botafogo, detalhe, reserva. Ele até foi para a Olimpíada, mas né, na Olimpíada é o time sub-23, então tem um ou outro mais velho. E o Gatito, pela história que tem com o Paraguai, foi lá. E nessa data FIFA foi titular nos 2 jogos com o Paraguai e não tomou gol. Titular contra o Uruguai, titular agora contra o Brasil. Fez uma defesa só no chute do Vinícius Júnior no segundo tempo. O único lance que o Vinícius conseguiu acertar alguma coisa. Acertou a direção no gol, mas não foi um chutaço. Nossa, no ângulo, que defesa espetacular. Como foi a do Courtois contra o Brasil em 2018, por exemplo. E o Dorival, nesse jogo, resolveu colocar o Endrick, que ele não colocou no jogo contra o Equador, né? E o Endrick não jogou bem, ninguém jogou bem. No segundo tempo entrou o João Pedro. Enfim, eu não vou ficar falando de jogador por jogador. O fato é que a seleção precisa mudar, cara. Alguém tem que chamar a responsabilidade desse time. E não ficar, é que tá no começo, que a gente tá se conhecendo ainda. Vocês estão se conhecendo e tiveram 40 dias junto à Copa América, droga. Olha aí quantas seleções, por exemplo, a Alemanha lá na Eurocopa já evoluiu. Fez uma boa Euro, foi até as quartas de final. Bem, o Brasil também quer a nossa quarta de final, mas chegar a quartas de final de uma Copa América, em relação à Eurocopa, é muito fácil. E a Alemanha perdeu para a campeã Espanha, e ainda por cima, questionável, né? Porque teve um pênalti sonegado para a Alemanha naquele jogo. Mas não falando só da Alemanha, a Itália fez uma Eurocopa muito ruim. Assim como o Brasil fez uma Copa América ruim. E a Itália voltou muito bem depois da Eurocopa. Parece que foi suficiente ali pro Spalletti dar um jeito na seleção. Podemos falar até do Paraguai, não falar só de exemplo da Europa. O Paraguai, depois da Copa América, 2 jogos sem perder. Contra o Uruguai e Brasil, times que ele era... ele não era o favorito contra nenhum dos dois, não. O Paraguai era o vice-lanterna. E agora ele consegue somar 4 pontos nessa data FIFA, vencendo o Brasil, que ele não venceu desde 2008. Não toma gol do Uruguai, por pouco ali, né? Teve até a bola na trave do Suárez na despedida dele. Torci muito para que ele conseguisse marcar, mas ele não conseguiu. E o Brasil também não conseguiu nem chegar a acertar a trave, né? O chute mais perigoso foi aquele do Vinícius. E teve um lance que o Gatito já estava vendido no lance. O Arana finalizou e o Alderete, zagueiro, salvou em cima da linha. Foram as 2 grandes chances do Brasil. O golaço do Paraguai, do Diego Gomes, sem chance pro Alisson. Não teve culpa no lance. Eu acho que 2 volantes, nenhum deles conseguiu. O Bruno Guimarães naquele lance, cara, passou uma vergonha danada, né? Foi uma partida muito ruim do Bruno Guimarães. Não sou crítico dele, eu não acho. Bota o Gerson que é melhor. Não acho que o Gerson seja muito pior do que o Bruno Guimarães. O Gerson é um bom jogador também, mas eu acho que o Bruno Guimarães é só ver o que ele joga lá no Newcastle. E agora ele é capitão do Newcastle. Por que será que ele não pode chamar essa responsabilidade para ser capitão da seleção, talvez? Porque o Danilo não dá mais, né? Eu sou até aquele cara que defende que o capitão tem que ser o mais antigo da seleção, mas o Danilo já é tão antigo que ele não devia estar demais, né? O Neymar seria esse nome então, mas é aquilo. Enfim, pessoal, vamos falar aqui então, para encerrar o vídeo, né? Como foram as 2 rodadas das eliminatórias sul-americanas, 7ª e 8ª. A 7ª rodada, a Bolívia ganhou de 4-0 da Venezuela. A Argentina venceu por 3-0 o Chile. O Uruguai empatou em 0-0 com o Paraguai. O Brasil venceu por 1-0 o Equador. E o Peru empatou em 1-1 com a Colômbia. Na 8ª rodada, a Colômbia venceu por 2-1 a Argentina, dando troco pela final da Copa América. Claro, o título é da Argentina, isso não muda. Mas é legal a Colômbia conseguir vencer a Argentina agora, né? Eles até fizeram um bom jogo lá na final, mas na prorrogação acabaram tomando o gol do Lautaro. Nesse jogo o Messi estava fora, né? Ele se machucou naquela final ainda da Copa América, que até agora não voltou. E o James Rodrigues acabou com a partida, né? A cobrança de escanteio dele ali, como ele sai do impedimento, faz cruzamento, genial aquele lance. E o pênalti muito bem cobrado contra um excelente jogador de pênalti, que é o Dibu Martins, né? Seguindo aqui, o Equador venceu por 1-0 o Peru. O Chile perdeu de novo agora para a Bolívia. A Bolívia emplacou 2 vitórias seguidas. E vai enfrentar o Brasil na 10ª rodada, lá na altitude. Onde a Bolívia costuma ir bem, né? É muito difícil jogar lá, mas a Bolívia conseguiu vencer o Chile fora de casa, para ver como a fase do Chile é terrível também. O vice-lanterna da competição, né, das eliminatórias. A Venezuela empatou em 0-0 com o Uruguai, mais um empate aí da seleção uruguaia. E o Paraguai venceu por 1-0 o Brasil. Essa foi a 8ª rodada. A classificação, então, depois dessas 2 rodadas, tem a Argentina ainda na liderança com 18 pontos. A Colômbia chegou ao 2º lugar com 16. O Uruguai é o 3º com 15. O Equador é o 4º com 11. O Brasil tem 10 pontos, é o 5º colocado, a mesma pontuação na Venezuela, mas o Brasil tem um saldo de gols um pouco melhor.
E só para lembrar, o Equador está na frente do Brasil com 11 pontos, mas o Equador era para estar com 15 pontos, porque eles perderam 3 pontos no começo da competição ainda, né, das eliminatórias, porque teve uma irregularidade lá com o jogador, e eles perderam 3 pontos, era para eles estarem junto com o Uruguai, mais à frente do Brasil, né. Mas enfim, eles estão ali na quarta posição com 11 pontos, o Brasil tem 10, assim como a Venezuela, mas o saldo do Brasil é um pouquinho melhor, né, positivo, da Venezuela é negativo, só aí já é melhor. O Paraguai é o 7º colocado com 9, é o time que está indo para a repescagem, né, os 6 primeiros vão direto para a fase de grupos da Copa do Mundo, o 7º participa da repescagem. A Bolívia também tem 9 pontos, está ali com a mesma pontuação do Paraguai, mas o saldo é bem pior, menos 5, e isso vale pelos aqueles 5 gols que o Brasil fez na primeira rodada, né, no jogo que iludiu todo mundo com o Diniz. E o Chile tem 5 pontos na 9ª posição, o Peru é o lanterna com 10. Essa é a classificação das eliminatórias, o artilheiro Davi Nunes, 5 gols marcados, com 3 gols tem o Luiz Dias, que chegou aos 3 nessa rodada, e ali com 3 tem o Messi e o Neymar, que não jogaram, né, o Neymar não joga desde a 4ª rodada, e o Messi não jogou nenhuma dessas 2 partidas. Rames Rodrigues é a orelha de assistência junto com Neymar e Moisés Caicedo do Equador. É isso então, pessoal. Esse foi o vídeo. Diz aí nos comentários, você acredita no Dorival? Vamos estar na final da Copa do Mundo? Vamos cobrar ele? Acho que nós vamos cobrar ele, pô. Dorival, você não falou que a gente vai pra final? Tamo aí, ó, fora da zona de classificação. A próxima partida do Brasil é contra o Chile. Eu espero que a gente esteja certo, que a gente esteja na final, né? Que a gente consiga chegar até a final, mas vai ser muito difícil. Principalmente com esse futebol apresentado atualmente, né? E com essa postura dentro de campo sem identidade nenhuma de jogo. A gente não sabe o que o Brasil vai propor no jogo. Vamos tentar fazer um lançamento aí, se vira, Vinícius Júnior. Mas você não consegue fazer nada aqui, então nós estamos ferrados. Então o próximo jogo do Brasil será no dia 10 de outubro contra o Chile. E depois enfrenta a Bolívia, já começando o... Aliás, depois enfrenta o Peru. Fizeram alguma cagada aqui que mudou o formato, né? O Brasil deveria enfrentar a Bolívia agora na 10ª rodada, vai enfrentar na última. Doideira. Mas enfim, os próximos jogos estão contra Chile e Peru, os 2 piores times aí das eliminatórias. Eu não duvido que o Brasil perca, né? O jogo contra o Chile vai ser no Chile, o jogo contra o Peru vai ser aqui no Brasil. Ainda não tem estádio definido, mas deve ser lá no Nordeste. Aliás, aqui tá marcando que vai ser em Brasília, Mané Garrincha, vamos ver. Numa fase dessa, a CBF nunca vai colocar um jogo em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Que sabe que a torcida sempre pega mais no pé nesses lugares. Como é em Brasília, quem sabe alguém rouba a bola e não tem jogo, né? Aí o Brasil não perde. Enfim, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixa o like, ativa o sininho. Deixa o like, já falei, né? Bom, comenta aí. Dorival vai chegar à Copa do Mundo com a gente? Não vai? Neymar volta? É a solução? Não é? O que você espera do Brasil na próxima data FIFA? Tá feliz que a data FIFA acabou? A Copa do Brasil tá de volta. Hoje tem Vasco e Atlético Paranaense. Tem também Corinthians e Juventude. Amanhã tem Flamengo e Bahia. Atlético Mineiro e São Paulo. E na sexta-feira vai ter vídeo aí pra gente comentar esse jogo da Copa do Brasil. É isso aí. Então, odiamos a CBF, mas gostamos da Copa do Brasil. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar.